Olá, meu nome é Gerson, a gente está aqui para a segunda aula de História do terceiro ano sobre Revolução Russa. A gente já viu um pouco sobre os antecedentes da Revolução Russa. Eu lembro que no primeiro vídeo a gente parou em 1905, no Domingo Sangrento, quando o czar ele colocou as suas tropas contra o povo numa manifestação pacífica e acabou matando mais de 1000 pessoas na Rússia, certo? Essa ação desastrosa da polícia do czar fez com que pipocasse uma série de revoltas no território russo. O povo que já estava propenso, já estava descontente por conta da condição da população mais pobre, que estava passando por penúria, por fome. O povo que já estava descontente pela derrota na guerra russo-japonesa, na guerra da Manchúria, que era uma guerra sem sentido, agora se revolta e acaba indo contra o czar em função do Domingo Sangrento, essa ação que foi considerada injusta pela população, onde mais de 1000 civis desarmados foram mortos na Rússia. E aí a gente tem que entender agora, nessa segunda parte, as consequências do Domingo Sangrento. Eu vou tentar caminhar agora numa explicaçãozinha de 1905 até 1917, bem rapidinho. O que acontece em função do Domingo Sangrento e dos protestos que ocorrem por toda a Rússia em 1905? O czar ele é obrigado a recuar, ele é obrigado a ceder. Lembra que o czar ele era um rei absolutista de direito divino, que as pessoas não tinham direito à participação política, que a Rússia vivia um regime autoritário e não democrático? O que vai acontecer depois de 1905 é que o czar ele vai criar uma representação popular para tentar acalmar os ânimos e diminuir as revoltas que estavam ocorrendo na Rússia. Essa representação popular é a Duma. A Duma ela era um parlamento. E aí a gente tem que perceber o seguinte, né? Por que, por exemplo, os grupos políticos russos, quais foram os grupos políticos da Rússia que aceitaram a implantação desse parlamento e ficaram meio que do lado do czar nessa tomada de decisão e nesse recuo? Os grupos que aceitaram a imposição do parlamento foram os grupos principalmente reformistas e liberais, ou seja, eram grupos que já tinham eram grupos que não tinham um anseio revolucionário. Os socialistas mesmo, os sovietes, que é um conselho de trabalhadores que surgiu durante a Revolução e as revoltas de 1905, eles não vão aceitar a participação na Duma, e eles também não vão ser aceitos pelo czar enquanto representação política. Então a gente tem que entender que a Duma ela é um parlamento que o czar criou, mas que vai congregar representantes liberais e representantes de uma elite econômica russa, tá? Não era então 1905 vai gerar uma transformação, que é a queda do absolutismo monárquico e a criação de uma representação democrática para a população russa. Só que ainda não é uma representação democrática revolucionária, certo? Não é o poder na mão do povo. A gente vai ter os empresários, os grandes donos de terra, esses caras que já tinham grana dentro do parlamento e da Duma. Por que eles não são revolucionários? Porque esses caras eles têm meios, eles têm propriedade privada e meios de produção, certo? Imagina um cara que é dono de uma fábrica, ele não vai ser a favor do socialismo, porque o socialismo vai tomar a fábrica dele. Um cara que é dono de uma fazenda, uma grande extensão de terra, ele não vai estar do lado dos socialistas, porque os socialistas vão tomar a propriedade privada dele. Então, esse parlamento é formado por uma elite econômica, certo? Então é uma transformação, é um avanço democrático, mas ainda não é uma grande mudança ocorrendo aí na Rússia. E o que acontece com a Duma? Em 1906, o czar convoca a Duma vai criar uma constituição para a Rússia, né? Vai virar uma assembleia constituinte e vai virar um parlamento. O czar ele não perdeu completamente os poderes autoritários dele. Ele, por exemplo, podia dissolver a Duma a hora que ele quisesse. E tanto que ele dissolveu 2 Dumas, quando a composição da Duma, quando os parlamentares russos tinham ideias que não iam muito de acordo com o que ele pensava, o Nicolau II pensava, ele simplesmente dissolvia a Duma. A terceira Duma foi a que durou mais tempo e foi a que acompanhou o czar até 1914. Uma Duma que
estava alinhada com o pensamento do rei, certo? Que estava lá para falar sim e amém para aquilo que ele tomava enquanto decisão. Então a gente pode pensar que a Duma foi uma medida democrática também tomada para acalmar a população que estava revoltada, tanto que a partir de 1907 o czar começa a perseguir todos os grupos socialistas, anarquistas e de esquerda mais radical da Rússia. O Lenin, que vai ser um grande expoente aí da Revolução Socialista, da Revolução de Outubro de 1917 e da Revolução de Outubro de 1917, ele vai ter que se exilar, ele vai ser expulso da Rússia depois de 1905, certo? Os sovietes, que eram os conselhos de trabalhadores que tomavam decisões mais locais nos bairros, nas cidades, também eles vão ser debelados. Esses grupos, esses conselhos vão ser perseguidos pelo czar. Então a gente vê que a criação da Duma foi um passo político, não foi uma mudança no pensamento do czar. Ele não deixou de ser autoritário, ele ficou com medo de perder o poder e cedeu um pouquinho. Só que o czar ele não aprendeu uma coisa, certo? Ele viu que tudo começou a dar errado para ele em 1905, quando ele entrou na guerra contra o Japão. Em 1914 começa uma nova guerra na Europa. E o czar e a Rússia, o Império Russo, entram nessa guerra. A guerra de 1914 a gente já viu que é a Primeira Guerra Mundial. E os acontecimentos vão ser parecidos e um pouco mais desastrosos do que o que aconteceu na Guerra da Manchúria de 1905. A Rússia entra na Primeira Guerra com um contingente numeroso de soldados, mas, de novo, soldados despreparados, mal armados e com estratégia falha. Então a Rússia ela vai ter um grande número de mortos na Primeira Guerra. A Rússia vai ter 3 milhões de soldados, 3 milhões de mortos e 2 milhões de feridos na Primeira Guerra. Então é um saldo muito negativo. E só para a gente entender o problema de logística e de falta de preparo, faltou munição para os soldados russos na guerra. E isso é elementar, né? Você está indo para um combate, o mínimo que se espera é que a pessoa tenha uma arma e munição para poder combater o inimigo. E faltou munição para os soldados russos. A guerra vai agravar e vai provocar também uma nova crise na Rússia. A gente conversou já. A guerra não gera lucro, a guerra ela só gera prejuízo. Para sustentar uma guerra, você precisa de dinheiro, o dinheiro geralmente vem do imposto. E aí você gera um descontentamento na população, que foi o que aconteceu em 1905 e vai acontecer agora com a Primeira Guerra Mundial na Rússia. O czar vai aumentar os impostos para tentar sustentar os soldados na guerra, para cuidar da logística, do armamento, da roupa, do deslocamento, e a população, que já era pobre na Rússia, vai entrar num novo ciclo de miséria, e isso vai gerar um novo ciclo também de manifestações e de protestos contra o czar. O povo vai protestar porque, novamente, ele estava passando fome, estava passando uma situação de penúria em função de uma decisão estúpida do rei. Em função da Primeira Guerra, voltam a ter uma série de manifestações na Rússia. E aí a gente tem que entender o seguinte: o pessoal de 1905 já pensou politicamente 10 anos para frente. A gente falou de 1905, agora a gente está próximo de 1917. São 10 anos maturando uma ideia de revolução, certo? O próximo passo não vai ser aceitar só a Duma, o próximo passo vai ser derrubar o czar de vez, e foi justamente isso que aconteceu em março de 1917. Os protestos chegam a um nível tão grande que as forças militares se recusam a proteger o czar. Lembra que em 1905 a polícia deu tiro e matou mais de 1.000 trabalhadores? Agora em 1917 a polícia aderiu aos protestos do povo. Então o czar está isolado e sem proteção. E no meio desse monte de protesto e da polícia aderindo às manifestações do povo, os soldados que estavam na guerra, na Primeira Guerra, também começam a desertar, começam a fugir do fronte. Então o czar ele já não tem autoridade, ele já não tem poder e nem proteção para se manter como rei russo.
o que vai acontecer aí é que em março de 1917 ele abdica do trono, Nicolau II abdica do trono, e a gente entra na fase da Revolução, conhecida como Revolução Branca, ou a fase do governo provisório. Por que esse primeiro período do governo provisório é chamado de Revolução Branca? Porque ainda não é a Revolução Socialista. Os caras que vão entrar no poder com a derrubada do czar, eles são liberais e moderados, certo? Não é a galera que estava lá na Duma, que falava amém e sim senhor pro czar. É uma galera que propõe mudanças, mas propõe mudanças não totalmente direcionadas ali pro povo. E aí, esse carinha aí da fotinho, o Kerensky, ele vai ser o principal líder do governo provisório, certo? O governo provisório, ele toma umas decisões que são interessantes para a Rússia. Ele reduz a jornada de trabalho para 8 horas, ele anistia os presos políticos que estavam fora da Rússia. Pensa o seguinte, o Lenin, que tinha sido expulso no período da Duma, agora pode voltar, e ele garante as liberdades democráticas, as liberdades de reunião, organização, pensamento e políticas. Então, por exemplo, os sovietes que tinham sido debelados, que eram os conselhos populares, vão voltar a funcionar. O Lenin e uma série de socialistas que tinham sido perseguidos na época da Duma vão voltar para a Rússia. Então, esse governo provisório, ele provoca uma abertura democrática e ele garante algum direito para o trabalhador, como a redução da jornada de trabalho, mas ele não faz tudo que o povo pedia. E o principal disso, o causador da crise russa, era a participação na Primeira Guerra Mundial. O erro do governo provisório foi não retirar a Rússia da Primeira Guerra. A não retirada da Rússia da Primeira Guerra vai gerar uma série de novos protestos, porque o povo ele não queria só a redução da jornada de trabalho. Os salários continuavam inalterados, então o trabalhador urbano continuava ganhando muito mal, o trabalhador no campo continuava sendo explorado num estado de semi-servidão, ganhando pouco, e a continuidade na guerra manteve a situação caótica de desabastecimento e de fome na população. Então o governo provisório ele caminhou muito pouco para frente em relação à Rússia czarista. Isso vai gerar uma nova série de protestos, agora já organizados pelos socialistas, né, tendo como figura principal o Lenin, que voltou do exílio, e o Trotsky, que era o líder dos sovietes, especialmente dos sovietes de Petrogrado, né, do Conselho de Trabalhadores de Petrogrado. O Lenin volta, reorganiza o partido bolchevique e em torno das ideias socialistas, ali com o apoio dos sovietes, ele desenvolve as teses de Abril, certo? Essas teses de Abril, elas pediam primeiro o poder para os sovietes. Então a intenção do Lenin e dos revolucionários era criar uma república em que esse conselho formado pelos trabalhadores governasse o país. Ele queria também a nacionalização dos bancos, certo? Todos os bancos estrangeiros deviam ir para a mão do governo. Ele defendia também a tomada dos meios de produção. Você não pode ter mais propriedade dos meios de produção, das fábricas e nem das terras. E as terras, além de tomar essas grandes propriedades aí das elites fazendeiras, ele também propunha uma reforma agrária, uma redistribuição dessas terras para entregar ela na mão de quem produz, que no caso é o camponês. Além de, claro e óbvio, o que provocou o conflito, ele propunha a saída da guerra imediatamente. Pense o seguinte sobre as teses de Abril e o pensamento que vai surgir durante o governo provisório russo por parte dos socialistas. Ele pode ser sintetizado no lema paz, pão e terra. Era isso que os socialistas queriam e que o governo provisório não tinha sido capaz de dar, muito menos o governo czarista que tinha caído. Paz significava sair da guerra, pão significava que o governo devia criar condições para que a população tivesse alimento, e terra, devia ser feita uma reforma agrária, tá? São questões básicas
mas que mobilizam o povo. A gente já conversou na outra aula, nada mobiliza mais a população do que barriga vazia. Um povo com fome e desesperado é capaz de fazer uma revolução. É o que vai acontecer aqui em outubro de 1917, quando os bolcheviques, junto com os sovietes, vão cercar e vão derrubar o governo provisório e vão derrubar a Duma de caráter liberal. E aí sim, essa é a Revolução de Outubro de 1917, que instaura um governo socialista na Rússia, certo? E aí a gente tem que pensar o seguinte: o cara que vai liderar esse governo é o Lenin, o cara que voltou do exílio, reorganizou o Partido Socialista, o Partido dos Bolcheviques, fechou ali com Trotsky e com os sovietes e derrubou o governo provisório. E, uma vez no poder, o Lenin ele vai fazer tudo aquilo que ele propunha nas teses de abril, ele cumpre com a promessa dele. O primeiro ponto era a paz, tirar a Rússia da guerra. Para tirar a Rússia da guerra, ele vai assinar um tratado com a Alemanha, um tratado de armistício, certo? De abaixar as armas com a Alemanha, que é o Tratado de Brest-Litovsk. E aí, em 1917, o Lenin consegue tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, tanto que isso vai desequilibrar as forças na Primeira Guerra Mundial e vai forçar a entrada dos Estados Unidos, que tinha muito investimento para o lado principalmente da Inglaterra. Então o Lenin cumpre com a questão da paz, ele cumpre com a questão da terra, ele promove uma reforma agrária, ele toma a terra dos nobres, ele toma as terras da igreja e ele redistribui essas terras para os trabalhadores. Então ele cumpre com a questão da terra, e a questão da terra já auxiliava um pouco na questão do pão. A gente vai ver que só não vai dar 100% certo a ideia do Lenin de paz, pão e terra, porque os socialistas chegam no poder em 1917, só que em 1918 você tem uma guerra civil na Rússia. Uma guerra civil é uma guerra interna. O que aconteceu? Quando os socialistas chegam no poder, eles têm um monte de inimigos que foram tirados de lá. Você tem os monarquistas, que eram a favor do czar, você tem os burgueses, que eram os donos das fábricas, você tinha os antigos, a nobreza, que era dona das terras, você tinha a igreja, que também perdeu terras, e você tinha toda uma Europa, principalmente na figura da França e da Grã-Bretanha, que era capitalista e que não queria que um regime socialista prosperasse no continente. Todas essas forças vão se juntar e vão se armar e vão tentar derrubar a qualquer custo o governo socialista que chegou ao poder, o governo bolchevique que chegou ao poder em outubro de 1917 na Rússia. E aí, o que vai acontecer? O Trotsky vai organizar os sovietes eram um conselho de trabalhador, e a partir dos sovietes ele vai criar o Exército Vermelho, certo? E aí a Rússia, agora socialista, vai entrar numa nova guerra, uma guerra civil para tentar manter a Revolução Socialista. Essa guerra vai, deixa eu pegar a data que eu já perdi, de 1918 a 1920. Então são 2 anos intensos de conflito, e isso vai provocar de novo um caos no abastecimento, vai provocar fome e vai provocar uma série de problemas que existiam antes. Então a guerra civil impede que os bolcheviques, que os socialistas cumpram com todas as promessas lá, especialmente com a promessa de pão. No entanto, em 1921, as tropas brancas, né, que a gente fala que a guerra são os brancos contra os vermelhos, essas tropas czaristas, liberais, burguesas, conservadoras, que estavam tentando derrubar o socialismo, são derrotadas, e a revolução vinga na Rússia. E aí o Lenin, para tentar reorganizar a economia que estava toda em frangalhos em função de mais esse conflito que ninguém esperava e que surgiu na Rússia, ele cria a NEP, que é a Nova Política Econômica. E aí o que tem na NEP? A Nova Política Econômica, ela tem uma característica que é de inserir uma série de medidas capitalistas para reorganizar a estrutura econômica e para depois voltar ao socialismo. Essa era a proposta da Nova Política Econômica do Lenin. Então ele vai liberar
o comércio, ele vai liberar o funcionamento de bancos, ele vai liberar a entrada de dinheiro estrangeiro, ele vai fomentar que as pessoas contratem, né, que essas empresas contratem pessoas e paguem salários. Tudo isso para fazer a economia voltar a funcionar novamente. Depois eles voltariam para um regime socialista que levaria a Rússia ao comunismo. A NEP é considerada pelo Lenin um passo para trás para dar 2 para frente, ou seja, a gente vai tomar umas medidas capitalistas aqui para resolver esse caos que virou a Rússia e depois a gente vai caminhar para frente em direção ao socialismo. A Rússia, depois da Guerra Civil, estava se organizando, estava indo bem sob o governo do Lenin, só que o Lenin morre em 1921. O Lenin morre, o Partido Comunista Russo vai entrar numa fase conflituosa e entre lideranças internas e também conflituosa ideologicamente. Você tinha 2 carinhas aí no Partido Comunista Russo em conflito. O Trotsky, que liderou o Exército Vermelho e que barrou e que venceu a guerra contra os russos brancos, a Guerra Civil, e o Stalin, que era um cara que cresceu dentro da burocracia do Partido Comunista Russo. E eles tinham pensamentos diferentes sobre a condução da revolução. O Trotsky, ele acreditava que a revolução socialista devia ser espalhada para outros lugares, ela não devia ficar somente na Rússia. Esse era o pensamento do Trotsky. O Stalin, ele achava que a revolução socialista deveria ser fortalecida dentro do território russo. Eu não vou seguir com esse conflito ideológico, eu vou parar a aula por aqui. A gente sabe por alto que o Stalin venceu essa treta com Trotsky, certo? E no fim o Stalin vai suceder o Lenin no comando da Rússia, só que o Stalin é tema para uma outra aula mais para frente, porque ele vai estar lá junto com os totalitarismos da Europa, junto com Hitler, junto com Mussolini. Quando a gente falar de totalitarismo de esquerda, é o Stalin. Quando a gente falar de totalitarismo de direita, vai ser o Hitler e o Mussolini. E a gente fica por aqui com essa aula de Revolução Russa. Bons estudos e fique em casa e até mais.